Olá, olá, bom dia e sejam muito bem-vindos aos Signos e Símbolos. Como é que está a vossa energia neste início de semana? Contem-nos aqui. Quero dar os parabéns a todos os nativos de Touro, já que Touro começa agora a entrar, não é, na roda do zodíaco, a fazer aniversário, então vai daqui um enorme abraço para todos os nativos e nativas de Touro. Amanhã celebra-se o Dia da Liberdade, por isso também quero deixar aqui votos de um bom feriado e que se continue a trabalhar para de facto termos cada vez mais liberdade, o que quer que isso venha a significar. Então vamos lá saber como é que estão as energias dos 12 nativos do zodíaco. Venha daí a hora de tarot. Então vamos lá saber esta semana que encerra o mês de abril, não é verdade? E já vamos entrar no mês de maio. Esta semana 24 a 30 para os 12 nativos. E começamos sempre por Aquário, seguimos para Peixes, a seguir vamos para Carneiro ou Áries, Touro, Gêmeos, Caranguejo ou Câncer, Leão, Virgem, Balança, Escorpião, Sagitário e terminamos em Capricórnio. Muito bem, então esta semana mais favorecidos estão os nativos de Peixes, os nativos de Carneiro, os nativos de Balança e os nativos de Escorpião. Estes são aqueles que são mais, com mais vantagem, digamos assim, esta semana. Com uma semana mais exigente ou a pedir mais superações, vão estar os nativos de Gêmeos, aqui também os nativos de Aquário e os nativos de Caranguejo ou Câncer. Tem uma semana aqui a ser um pouco mais exigente. Vamos começar por Aquário. Aquário tem a carta de tarot, os namorados. E os namorados trazem a energia das decisões. Ou melhor, das indecisões. Esse é que vai ser o stress, digamos assim, destes nativos. É que eles vão se sentir pressionados para decidir, para decidir caminhos, para tomar decisões que sejam de facto mais significativas na sua vivência. E então é uma semana onde essa pressão externa, aliás, vai mexer muito com a pressão interna. Então é uma semana em que estes nativos devem procurar ser o mais sensatos e ponderados possível em relação a todas as circunstâncias. Ao nível amoroso, dentro de uma relação já existente, já duradoura, pode ser aqui algumas situações a ser vividas de forma muito intensa. Pode ser que às vezes vocês estejam muito ou valorizar muito determinada situação, ou então vocês percebem que de facto dentro da vossa relação há situações que não estão tão bem assim e vão necessitar de se debruçar sobre elas, ainda que isso seja exigente para vocês. Pode ser também às vezes algum afastamento entre o casal e o facto de poder existir aqui essa energia de triângulos amorosos. Então, se a vossa relação não está bem, vocês começarem a olhar para fora. Então a ideia é vocês criarem aqui as condições para assegurar, se querem continuar na vossa relação, o que é que vão fazer por ela. Então sejam muito sensatos, sejam muito ponderados se estão a vivenciar algo do género. Então é preciso avaliarem melhor a vossa relação, conversarem mais sobre ela e perceber o que é que têm que fazer para que ela de facto permaneça bem, não é? E em bem-estar.
Quem não está numa relação pode ser essa vivência de ter que definir aqui, ou escolher entre uma pessoa e outra, ou escolher se aprofunda algo com alguém que entretanto conheceu, ou se por outro lado acha que não deve dar aqui, não deve dar continuidade. Então é esse quase que pesar constante na balança, essa sensação de facto que não sabem muito bem qual o caminho que querem. Então no caso de terem muitas incertezas, a melhor coisa é pararem e não decidirem logo. Se de facto estão com incertezas, digam não, pelo menos por enquanto. Se têm certezas, digam já sim, porque também permanecermos muito tempo na dúvida é extremamente esgotante. Esta é aquela carta que também pode querer dizer, sobretudo para os solteiros, que vocês estão com muita vontade de vivenciar o amor, de se apaixonarem, de trazerem essas borboletas no estômago, não é? Então toda essa vontade que têm, muito entusiasmada, às vezes pode não vos deixar avaliar bem as situações. Então cautela esta semana, ponderação, sensatez é de facto a máxima para poder decidir o melhor caminho dentro de uma relação amorosa. Dentro do aspecto profissional e financeiro pode ser também esses questionamentos. Podem vir propostas ou podem vir projetos que sejam duplos, onde vocês vão ter que decidir por uma situação ou por outra. Pode efetivamente ser também vocês terem necessidade de arranjar mais uma fonte de rendimento, que hoje em dia faz muito sentido, não é? Porque às vezes não basta um salário para conseguir fazer face a todas estas situações e vocês podem sentir essa necessidade e devem abrir esse leque de oportunidade. Então, se fizer sentido vocês conseguirem ter mais uma fonte de renda ou lembrarem-se de facto de um projeto, de um negócio, de uma situação que vos traga mais dinheiro, isso será muito, muito positivo. Pode ser também algum desgaste, algum stress e ansiedade precisamente dentro do campo das vossas tarefas diárias, em que vocês também têm que poder ou devem decidir delegar algumas coisas para outras pessoas, se isso for possível, ou devem definir melhor como é que devem elaborar uma rotina diária para que não entrem em sobrecarga. Então esta é uma semana onde vocês devem acalmar o espírito para tomar decisões que sejam decisões que vos beneficiem mais. Em termos de saúde, aqui todo este stress, todo este desgaste fala muito da parte emocional, então é a parte emocional, não é? O descontrole da parte emocional que pode afetar os órgãos físicos e sempre afeta, do meu ponto de vista, sempre afeta, não é? Então tudo aquilo que vocês tiverem como manifestação emocional vai imediatamente para os vossos órgãos físicos. Então o que têm a dobrar, sejam as pernas, os braços, os rins, os seios, os ovários, tudo o que temos a dobrar pode de facto ficar mais sensível esta semana. Mas lembrem-se sempre que o que têm que curar é as vossas emoções. Então arranjarem terapias ou beneficiarem de terapias que ajudem nessa área será muito positivo. Para os nativos de Aquário, carta de tarô, os namorados e a energia das decisões. Agora vamos para os nativos de Peixes. Peixes muito favorecido esta semana com a carta de tarô, o Imperador, e o Imperador traz a energia da concretização. Então não há nada esta semana que estes nativos não coloquem nas suas mãos e realizem e façam crescer. É uma semana que de facto, materialmente, digamos assim, no aspecto material da vida, estes nativos trazem então essa concretização. Ao nível amoroso, a concretização fala muito de estabilidade nas relações, de segurança nas relações, sobretudo aquelas que já acontecem, não é? As relações que já existem, essas vão ser beneficiadas por esta entrega também, por este empenho, por esta vontade de levar as relações mais a sério, de as levarem a outro patamar. Então há essa evolução que traz o aprofundamento das relações existentes e essa sensação de estabilidade dentro de uma. Como é uma carta que fala muito do poder da liderança, como estes nativos vão estar muito líderes, provavelmente estarão também muito ativos nesta questão das iniciativas dentro de uma relação,
Às vezes estes nativos esta semana terão que ser um pouco mais flexíveis, relativizar um bocadinho mais as situações, têm tendência a ser muito dominadores. E essa dominação toda dentro de uma relação amorosa pode ser um pouco prejudicial caso não tenha em conta o outro, caso haja aqui uma liderança autoritária da parte destes nativos e isso pode sobrecarregar o outro. Então aqui, para vocês quererem então, ou para atingirem esse patamar de estabilidade, têm que de facto ser mais flexíveis, têm que de facto ouvir mais o outro. Quem está sozinho vai tomar iniciativas se essa é a vontade de concretizar ou de ter uma parceria amorosa. Estes nativos vão se colocar a mexer, vão sair mais, vão conviver, vão arranjar estratégias para poder conhecer pessoas, ou se já conhecem alguém, vão tomar iniciativas, vão fazer convites, vão de facto proporcionar situações que possam criar essa oportunidade amorosa e quem cria de facto consegue, não é verdade? Em termos de trabalho, é uma carta extremamente poderosa, precisamente pelo aspecto líder. Estes nativos esta semana serão donos e senhores do seu destino. Então, com esta capacidade de liderança, eles atingem todas as metas a que se propõem, têm também a capacidade de planear, de organizar muito bem todas as questões envolvidas com as tarefas profissionais ou com a vida financeira. Então, essa astúcia, essa habilidade vai trazer mais valia, vão ter capacidade também para ser a maneira como agem, a dinâmica que têm com os outros, vai criar essa visibilidade, então vão ser muito apreciados, portanto vão se destacar, digamos assim, pela maneira como agem no seu ambiente profissional e isso pode-lhes trazer grande reconhecimento ou pode trazer também essa mais-valia de alguém apoiar e de os fazer crescer ainda mais. Então esta é uma semana onde se concretiza muita coisa ao nível profissional, pode até ser ganhos financeiros imediatos, pode ser estes nativos também a criar aqui fontes de renda que os fazem atingir um outro patamar ao nível financeiro. Em termos de saúde, aqui cuidado sobretudo com o estômago é mesmo o ponto sensível, talvez seja por causa da sobrecarga, do querer concretizar muito, que estes nativos também estão a usar muito o seu chakra plexo e então essa força de vontade tem que ser equilibrada, porque senão traz-lhes aqui algum desgaste e vai ser refletido no seu estômago. Alimentarem-se bem, não cometerem excesso esta semana, tranquilizarem-se mais é aquilo que devem fazer. Então, para os nativos de peixes, carta de tarot, o imperador e a energia da concretização. E mesmo ao lado de signo tão favorecido estão os nativos de Carneiro, ou Áries, e estes nativos têm a carta de tarot a Imperatriz, e a Imperatriz traz a energia da fertilidade. Também aqui muito favorecidos estes nativos esta semana, com essa energia fértil. Então, tudo aquilo que estes nativos tocam, não é? Tudo aquilo que eles fazem gera, multiplica-se. Então é muito, muito fértil nesse ponto. Ou a criatividade destes nativos também está lá em cima. E estes nativos conseguem ter essa capacidade de se reinventarem ou de recriarem cenários que lhes sejam mais favoráveis ou de ter aqui ideias e iniciativas que vão impactar positivamente as suas vidas. Em termos amorosos, dentro do ambiente amoroso já existente, relações já existentes, pode ser mesmo a vontade de criarem um projeto a dois diferente, que pode ser ter filhos, como pode ser, se ainda não vivem juntos, vão viver juntos, pode ser planearem um casamento, pode ser a reforma de uma casa, qualquer coisa que de facto vai despoletar mais cumplicidade dentro do ambiente amoroso. Há uma extrema capacidade de sensualidade, de sexualidade dentro da energia destes nativos, por isso é que ela também fala muito do facto de ter filhos ou de criar filhos, toda essa energia está aqui muito presente.
a capacidade de sedução. Isto fará sentido não só para as relações existentes, porque apimentam mais as relações atuais, como para futuras relações. Então estes nativos também têm a capacidade de conquistar, de seduzir. Isso está muito destacado esta semana. Então não vão passar despercebidos, vão dar nas vistas. Portanto, aqui os pretendentes ou as pretendentes esta semana vão crescer para os nativos de Carneiro ou Áries. Em termos de trabalho, é também uma carta muito benéfica porque traz essa criatividade que falei inicialmente, traz esse sentido prático, traz ainda mais a comunicação, portanto, a capacidade de comunicar as ideias, de persuadir os outros para as suas ideias também está muito presente, então muito cativantes. Serem relações públicas ou quem trabalha nessa área vai estar favorecido por esta energia, mas quem não trabalha nessa área e trabalhará noutras vai estar favorecido por esse contagiar os outros pela alegria que vão ter no trabalho. Então é uma semana onde vocês também tendem a crescer, tendem a fertilizar, digamos assim, os caminhos e então a multiplicar a vossa vida financeira. O que é que traz aqui como um senão? É que vocês serão capazes de fazer dinheiro, mas também têm muita compulsão para gastar. Esta é uma energia que fala muito disso. Ganha-se dinheiro, mas também se gasta muito. Então aqui vai uma chamadinha de atenção para terem alguma cautela com a compulsão para comprar coisas que possam, de facto, não ter necessidade alguma. Então, aí fica esse alerta. Em termos de saúde, fala sobretudo de emoções também, esta carta fala do sistema emocional, fala de como as emoções podem ser ou andar ao rubro, estes nativos têm que assegurar esse controle, cuidar da aparência será algo muito positivo, não é? Porque toda esta energia fértil traz essa necessidade de bem-estar externo, portanto com o corpo físico, com a beleza. Então fazerem um spa, irem a um cabeleireiro, comprarem uma roupa nova é algo que melhora muito a energia desta semana. Então para os nativos de Carneiro ou Áries, carta de Tarô Imperatriz e a energia da fertilidade. Agora vamos para Touro. Touro tem a carta de Tarô, o julgamento, e o julgamento traz a energia da renovação. Eu acho que estes nativos também repetem a carta, não? Talvez. Então, o julgamento traz esse período de renovação, traz essa sensação de que depois de uma temporada difícil as coisas se acalmam, as coisas melhoram. Então, há uma vivência de um novo ciclo a chegar à vida destes nativos. Provavelmente eles aprenderam com os erros, então têm agora a possibilidade, não é? De melhorar a propósito disso, de saberem onde é que erraram, onde é que já não podem errar e como devem continuar o caminho. Então, ao nível amoroso, dentro de uma relação existente, terá provavelmente acontecido isso. Conflitos, situações que não estavam bem, que estavam estagnadas, paradas ou bloqueadas, desbloqueiam-se agora precisamente por essa atitude de melhoria. Estes nativos sentem essa necessidade de analisar melhor as suas relações, perceber o que é que ainda podem fazer por elas, perceber o que é passível, não é, de ser melhorado e dar aqui um esforço para recriarem o seu ambiente amoroso de uma forma mais benéfica. Então têm aqui a oportunidade, a chance de agora fazerem de uma outra maneira, não como tinham feito, mas de uma outra maneira, que venha então a criar mais harmonia dentro das relações. Ou eventualmente, se sentirem que de facto é uma relação que já não tem pernas para andar, estes nativos também vão ter a coragem de terminar isso e seguir em frente com uma atitude mais renovada. Quem não está numa relação pode ser então aqui a oportunidade de viver a oportunidade, darem-se a oportunidade de conhecer alguém, de terem aqui ou formarem uma parceria com alguém. Parece que vocês já sabem exatamente o que é que dentro de vocês tem que ser melhorado, o que é que de facto vocês têm que ter como comportamento ou atitude para conseguirem desenvolver uma parceria amorosa com alguém. E esta é uma semana onde vocês vão poder muito bem realizar isso. Em termos de trabalho, espírito de sacrifício ainda
no ambiente de trabalho. Estes nativos ainda percebem que é necessário trazer mais esforço, mais empenho, também talvez por causa de alguma atitude menos positiva no passado, alguma estratégia mal utilizada ou alguma ferramenta que não funcionou. Estes nativos percebem que de facto têm que trazer isso também para o trabalho, essa renovação, essa atitude de perceber erros, melhorar situações, não usarem as mesmas estratégias para atingir outros resultados, não é? Então todo esse processo de melhoria dentro do trabalho vai acontecer, mas ainda é uma semana que vos exige muito esforço e muita dedicação. Estão favorecidos todos os negócios que envolvam a família, estão favorecidas também todas as situações que se liguem ao tratamento de heranças, património, etc. Esta semana parecem começar a andar caso tenham estado estagnadas. Em termos de saúde, o fígado e a vesícula são um ponto sensível. Não cometerem excessos alimentares esta semana. Os quadris, a zona das coxas, é também um ponto muito sensível. Alongamentos, flexibilidade e massagens ajudam muito nessa área. Então, para os nativos de Touro, carta de tarô, o julgamento e a energia da renovação. Agora vamos para Gêmeos. Gêmeos tem a carta de tarô, o diabo, e o diabo traz a energia da tentação. Então esta é uma semana onde estes nativos podem ser os seus próprios inimigos, precisamente por caírem na tentação de fazerem escolhas erradas. Então esta é uma semana onde vocês têm que estar mais atentos ao que fazem, mais atentos ao que pensam, mais atentos ao que sentem. Então, ao nível amoroso, quem está numa relação, pode ser também aqui muita intensidade, às vezes a maneira como vivenciam o amor a ser muito inconstante, parece que às vezes estão no 8 ou no 80, ou estão muito apaixonados ou não estão nada apaixonados, é aquela questão do amor-ódio muito constante. Portanto, há aqui uma certa névoa negativa à volta destes nativos que têm que aprender a superar. Então esse controle dentro daquilo que são as vossas emoções na relação tem que ser melhorado, tem que de facto ser ponderado. Pode ser que também haja aqui essa vontade de olhar para fora das relações. Será que a vossa relação está estagnada? O que é preciso fazer por ela para que ela possa arrebitar? Então, se vocês sentem que é hora de fazerem isso, toca a serem vocês a tomar essa iniciativa e não esperarem pelo outro. Pode ser também vocês a sentirem mais ciúmes, a sentirem possessividade, a sentirem o impulso de às vezes magoarem mais do que amarem mais. Então cuidado esta semana com as vossas atitudes. Elas vêm muito também da vossa maneira de pensar negativa, não é? Às vezes os filminhos, coisas que estão na cabeça ou acontecimentos do passado que possam estar a influenciar o vosso presente. Então muita cautela esta semana, muita prudência na maneira como lidam com o outro, porque vocês podem ter aí ou estar sujeitos a algum devaneio em relação às vossas parcerias amorosas. Quem não está numa relação, eu diria que pode ser aqui também essa tentação por cair um pouco nas teias da química, do lado carnal das relações. Claro que tudo começa dentro dessa área, mas às vezes vocês poderão olhar muito para a parte exterior e não dar a oportunidade de conhecer mais amplamente o outro. Então é aí que vocês devem ter cautela e prudência. Nem tudo o que reluz é ouro, então sejam um pouco mais lúcidos, tenham mais capacidade de discernimento, sentem mais os pés na terra esta semana, porque vocês vão ter tendência a sair assim um bocadinho da zona da lucidez, precisamente por causa de uma energia que traz o diabo. E então podem criar aqui cenários ou podem se deixar ir por cenários que não são aqueles que beneficiam mais as vossas vivências. Então sejam muito honestos com os outros, mas sejam muito honestos também convosco mesmos. Em termos de trabalho, é uma carta boa porque traz o lado ambicioso, então o lado ambicioso
bem doseado, faz com que nós também nos movimentemos, faz com que vocês estejam mais ativos, faz com que vocês também lutem mais pelos vossos objetivos, então isso é positivo. Logo que vocês não tomem decisões ou não tenham atitudes que sejam desonestas, que sejam ilícitas, está tudo tranquilo. Usem bem a vossa capacidade de sedução que vão ter esta semana, não é? Porque há aqui um lado muito cativante com a energia do diabo, um lado muito sedutor, muito conquistador. Então vocês também com o vosso dom da palavra vão conseguir persuadir os outros para aquilo que são as vossas intenções. E que sejam boas, porque quanto melhores forem, mais validam uma energia positiva, quanto pior for, o contrário também se faz acontecer. Então, manipular será algo muito negativo, não é? Porque manipular é convencer os outros para as vossas ideias e que só vos beneficiam. Se vocês persuadir é diferente, é o lado positivo, é de facto vocês encantarem os outros para as vossas ideias que vos beneficiam a vocês e beneficiam ao outro. E aí está tudo ok e é isso que favorece então o vosso crescimento financeiro e a vossa vida material tornar-se mais próspera. Em termos de saúde, é o negativismo, o pessimismo, a vitimização constante. Isso faz muito mal à vossa saúde, faz muito mal também às energias, não é? À vossa volta. A garganta e o pescoço serão o ponto físico com mais sensibilidade. Então, logo que vocês sejam mais otimistas, logo que vocês olhem a vida com essa abertura, com esse encantamento, digamos assim, e desvaneçam o pessimismo, vocês sentem-se melhor, mesmo ao nível da saúde física. Então, para os nativos de Gêmeos, carta de tarô, o diabo e a energia da tentação. Agora vamos para Leão. Desculpem, caranguejo, assim é que é. Caranguejo, ou câncer, tem a carta de tarô a força, e a força traz a energia do domínio. É uma semana também um pouco densa para estes nativos, porque eles vão ter que ter mais autocontrole, têm que saber dominar melhor as suas emoções esta semana também. É aquela atitude de quase que de luta entre os vossos instintos primitivos e os vossos instintos mais divinos. Então, uma semana desafiadora ao nível amoroso, também aqui a viverem os amores, os afetos de uma forma mais intensa, não é? Ou poderão ter tendência a dramatizar muitas situações, a ficarem muito aborrecidos com algo que até nem foi assim tão especial, como podem ter tendência a ficarem extasiados, muito entusiasmados com algo que também não é assim tanto, não é assim tanto. Então é uma semana onde vocês vão ter que aprender ou treinar mais este autocontrole, este domínio sobre as situações. Ao nível amoroso, então, é esse controle, não é? Perceberem que podem estar aí um pouco dramáticos ou muito extasiados e trazerem um meio, trazerem um equilíbrio. A virtude esta semana é temperança, é ela que tem que ser treinada. Dentro de uma relação existente pode ser isso, pode ser vocês às vezes a terem atitudes muito possessivas, muito impulsivas, a reagirem aos acontecimentos de uma forma muito descontrolada, então tragam mais serenidade à maneira como lidam com as situações. E isto é válido para quem está numa relação e é válido também para os que estão solteiros e possam estar a conhecer alguém no momento e, portanto, têm que ir também mais devagarinho, têm que ir com mais tranquilidade, com mais harmonia, com mais paciência esta semana. Em termos de trabalho, aqui há desafios ou pode haver desafios ao nível do trabalho, tanto pode querer dizer com adversários, como pode querer dizer que dentro do ambiente de trabalho vocês vão ter tarefas mais exigentes e que vos colocam um pouco à prova e vocês vão ter que superar. Pode ser também algum descontrole financeiro que vocês possam vir a ter e que também precisam de aprender a lidar com isso. Então vejam bem que é mesmo o autodomínio, é mesmo vocês conseguirem estar na linha do meio esta semana
terem muito equilíbrio interior, sobretudo, porque é o equilíbrio interior esta semana que vai fazer com que a semana se agilize, e isso diz respeito a todos os setores, ao amoroso e também ao trabalho. Autodomínio, autocontrole, ponderação, trazerem mais harmonia aos vossos ambientes, não reagirem por impulso, é aquilo que vos ajuda a lidar com esta semana. Em termos de saúde, aqui é preciso ter atenção sobretudo aos órgãos sexuais, às doenças sexualmente transmissíveis, então previnam-se nessa área. Para os nativos de Caranguejo ou Câncer, carta de tarô, a força e a energia do domínio. Dê-me só um segundo para beber aqui um pouco de água. Muito bem. Vamos passar agora sim para Leão. Leão então tem a carta de tarô, a roda da fortuna, e a roda da fortuna traz a energia das mudanças. É uma semana que pode ser agitada, ou que as coisas se vão agitar, ou que as coisas se vão acalmar. É sempre aquela viragem, não é? Das vivências. Se estiveram numa situação calma, vão agora vivenciar uma situação mais agitada. Se estiverem numa situação mais agitada, vão agora ter a oportunidade de vivenciar algo mais calmo. Mas podem sentir esta inconstância toda a semana. Então também, tal como os nativos de Caranguejo, os nativos de Leão também têm que procurar respirar muito esta semana, não é? Inspirar, segurar e expirar. Trazer essa respiração que garante mais ponderação é muito positivo para vocês usarem esta semana no vosso dia-a-dia. Então, ao nível amoroso, dentro de uma relação já existente, pode ser alguma coisa trazida pelo exterior, um acontecimento, uma situação ou pessoas que trouxeram um conflito que vai esbarrar também na vossa relação. Acolham isso de forma positiva ou não vejam só o lado negativo dessa situação, porque parece que é nas agruras, não é? Que o amor cresce também. É nas situações mais difíceis que os casais podem ter a oportunidade de crescerem e de ampliarem os seus laços, de ficarem mais fortes. Então vejam as coisas assim, nessa perspectiva. Vocês vão ter tendência também a ter grande vulnerabilidade no humor. Uns dias andam bem dispostos, outros dias andam mal, ou às vezes até no próprio dia. Às vezes isso pode acontecer até no próprio dia. Pode ser também um dia paciência, impaciência, tolerância, intolerância, tudo a acontecer ao mesmo tempo. Respirar, ok? Sempre a regra é respirarmos antes de agir, não ser impulsivos, não sermos descontrolados, procurar trazer sempre o equilíbrio, não é? O ponto do meio. Quem não está numa relação, para os que estão solteiros, então pode ser a completa alteração desse estado, pode ser vocês conhecerem alguém de forma muito imprevisível, pode ser algo que, ou alguém que vocês já conheciam e que não tinham a menor ideia e que as coisas, não é, despoletam para um caminho mais afetivo. Então é uma semana de que a parte amorosa pode alterar-se muito, sobretudo aqui para os solteiros. Em termos de trabalho, aqui também pode ser ganhos, gastos, pode ser essa flutuação também do mundo financeiro, pode ser a necessidade de vocês modificarem, vocês sentirem essa necessidade de modificarem algo que não está tão bem nas vossas finanças, como pode ser algo que vos vai empurrar para essa mudança. Então, por isso é que é sempre uma dica importante desta carta, é acolherem positivamente o que está a acontecer, porque ainda que à primeira vista, à primeira sensação possa parecer ruim ou possa parecer desconfortável, é algo que vai aqui ajudar-vos a chegar mais longe. Costuma-se dizer, não é, que às vezes os planos de Deus são melhores que os nossos próprios planos. Então entendam mais essa energia esta semana. É uma carta que fala de alguns momentos de sorte. Então, podem arriscar, investir em algumas situações, mas que seja de forma responsável e comedida. Mas é muito importante que vocês tenham atenção e cautela também ao mesmo tempo, ou seja,
como é uma carta que tanto pode trazer, traz a viragem dos momentos, não é? Um momento de sorte para um momento de menos sorte, ou vice-versa, é importante que vocês sejam precavidos esta semana. Então, ao nível financeiro, terem um fundo de maneio, ter alguma poupança de parte pode fazer muito sentido. Como a tal questão do arriscar e investir também. Então vejam qual é o ponto em questão e ajam mediante isso. Em termos de saúde, o aparelho circulatório é o ponto fraco, portanto a tensão arterial também pode aqui sofrer oscilações, mas a maneira certa de vocês alterarem isto é estarem tranquilos, procurarem então exercícios, técnicas ou terapias que vos tragam mais equilíbrio interior, alinhar os chakras, reiki, qualquer terapia que de facto vos possa, meditação também muito positivo, que vos possa trazer esse equilíbrio interior que vos ajuda também a ter equilíbrio físico. Então, para os nativos de Leão, carta de tarô, roda da fortuna e a energia das mudanças. Vamos agora para Virgem. Virgem tem a carta de tarô, a papisa, e a papisa traz a energia da reflexão. É uma semana mais passiva, onde estes nativos vão estar um pouco mais observadores, mais introspectivos. Eu diria que é aquela carta da pausa, não é? Uma certa respiração já a ser feita por estes nativos, a ponderação. Estes nativos vão ter a sabedoria interior a acontecer esta semana. E isso é muito positivo, porque vai trazer-vos respostas, vai-vos trazer lucidez, vai-vos trazer capacidade ampliada para solucionar problemas. Então, ao nível amoroso, dentro de uma relação já existente, é esse lado passivo a acontecer. Parece que vocês vão se debruçar mais sobre as vossas relações, perceberem melhor o que é que vocês sentem, o que é que se está a passar dentro da relação, porque vocês querem entender mais sobre ela, ou vocês querem vir a melhorar, ou vocês querem entender se de facto é uma relação que pode ou não continuar. Então é toda essa observação, toda essa reflexão ao nível emocional que vos vai trazer mais respostas sobre as vossas relações. Esta atitude passiva deve ser temporária, obviamente, e portanto ela só vem para validar as vossas percepções, para validar aquilo que são as vossas intuições sobre aquilo que é a vossa relação, quer para um lado, quer para o outro. Então, entendam este como um período, de facto, de observação, de triagem, digamos assim, onde vocês estão a filtrar o que é necessário fazer pela relação, o que é que vocês estão a sentir, o que é que vocês precisam de sentir na relação. Então, há grandes chances de a vossa relação crescer a propósito desta observação e desta reflexão. Quem não está numa relação, eu diria que há aqui alguma timidez ou algum afastamento, digamos assim, vosso em relação aos outros, e onde vocês começam a ponderar se isso vos beneficia. Então, se querem ter uma parceria amorosa, vocês também vão fazer essa autoavaliação para poderem então melhorar o vosso contacto com o outro, ok? Esta é uma carta que fala muito de alguma timidez exagerada, de alguma dificuldade em interagir com o outro, mas vocês estão a trabalhar esta semana nesse sentido. Isso será ótimo, isso será ótimo. Em termos de trabalho, aqui é uma semana onde vai haver aqui um aumento do ritmo de trabalho, ou vocês podem ter mais tarefas, ou vocês têm mais sobrecarga, mas vocês também têm a capacidade da lucidez ampliada, então ouçam mais a voz interior para tomar decisões. Vocês estão com a intuição muito apurada e ela vai ajudar-vos também a decidir caminhos ou a tomar decisões. É uma carta que fala muito de vocês conseguirem acumularem mais dinheiro, acumularem mais bens. Então esse guardar, poupar e acumular vai fazer muito sentido esta semana.
vocês têm sabedoria interior, então usem-na a vosso favor. Vocês têm a capacidade de ensinar os outros também. Partilhem isso, porque isso é uma atitude também muito próspera. Então, uma semana mais valorizada aqui no campo material também. Em termos de saúde, devem ter ou dar atenção aos sinais que o corpo vos dá, mas sobretudo os órgãos reprodutores são o ponto sensível esta semana. Então, para os nativos de Virgem, carta de tarô, a papisa e a energia da reflexão. Agora vamos para Balança. Balança tem a carta de tarô, o mundo, e o mundo tem a energia da prosperidade. Muito beneficiados esta semana estes nativos por esta atitude próspera que é olhar a vida com aceitação e com gratidão. É essa energia que vão conter os nativos de Balança ou Libra, e é isso que vai trazer um retorno positivo para as suas vidas. Ao nível amoroso, as relações já existentes tendem a crescer e a desenvolver-se para um patamar mais profundo, para essa sensação de alegria, de harmonia, de cumplicidade. Então, toda esta atitude interna dos nativos de Balança ou Libra traz essa energia contagiante da alegria, desse sentido de estarem gratos por tudo o que têm, não é? E isso é muito, muito, muito benéfico e beneficia muito as relações, torna-as muito mais saudáveis, torna-as muito mais profundas. Quem não está numa relação, eu diria que tem todas as condições para atrair a pessoa certa para a sua vida, se assim o desejarem. Então estes nativos estão com esse... digamos que é uma energia que é carismática, então que também chama a atenção, que também dá aqui lugar a contagiar os outros, não é? A serem magnéticos em relação aos outros. Então pode ser que esta semana encontrem alguém muito especial. Em termos de trabalho, estão favorecidos também pelo otimismo, estão favorecidos por essa atitude de olharem os erros ou as situações mais sofridas, não como uma cruz, mas como uma experiência, uma vivência de situações que lhes trouxe maior poder pessoal, e isso será extraordinário para conseguirem chegar mais longe. Essa atitude vai fazer com que estes nativos tenham essa atitude próspera, não é? De ter as coisas e multiplicá-las. Eles estão não só ao seu serviço, mas colocam-se ao serviço dos outros. Então melhoras, situações muito gratificantes também aqui ao nível financeiro. Em termos de saúde, eu diria que qualquer problema que haja na saúde destes nativos vai ter tendência a melhorar. Portanto, eles têm melhoras rápidas precisamente por esta energia interna de poder pessoal, não é? De estarem gratos por tudo o que têm, por tudo o que tiveram e estarem preparados para tudo o que há de vir. Então isso melhora a saúde mental, a saúde emocional, a saúde física e espiritual. Então muito favorecidos esta semana os nativos de Balança ou Libra com a carta de tarô, o mundo e a energia da prosperidade. Agora vamos para Escorpião. Escorpião tem a carta de tarô, o Rei de Copas, e o Rei de Copas traz a energia da tolerância. Então esta é uma semana onde a energia do amor, a energia do nosso chakra cardíaco, que fica aqui nesta zona do nosso peito, emana de uma forma mais poderosa. Então estes nativos estão aqui preparados para serem curadores de si mesmos e dos outros. Ao entenderem as emoções dos outros, entendem as suas e vice-versa. Então é uma semana onde estão empoderados ao nível emocional, onde trazem esse equilíbrio emocional para uma vivência também geral mais equilibrada. Ao nível amoroso, quem está numa relação vai sentir a proximidade que estes nativos vão criar, vai sentir o abraço, o conforto, o carinho, a ternura. Portanto, estes nativos vão ampliar esse lado e vão emaná-lo nas suas relações, e isso vai fazer com que as relações também fiquem mais poderosas, fiquem mais beneficiadas, não é? Pelo bem-estar.
É uma carta que também fala para os solteiros na possibilidade de um encontro amoroso muito favorável. Então abrem-se caminhos para aqueles que estão solteiros. Há essa oportunidade criada, não só porque estes nativos curam as suas próprias feridas emocionais, situações que aconteceram no passado, estão agora a ser cicatrizadas, digamos assim, e então isso vai-lhes dar a capacidade de atrair pessoas mais positivas para as suas parcerias amorosas e todos os campos se abrem. Então pode ser que venham mais pretendentes ou pode ser que estes nativos também tomem mais iniciativas que melhoram o seu ambiente amoroso. Em termos profissionais, é uma energia de muito encontro com a realização pessoal. Então não só vão amar as tarefas que fazem, como vão se sentir satisfeitos ao nível financeiro. É quando colocamos amor nas coisas, de facto, tudo resulta de uma outra maneira. Então é isso que vai acontecer aqui. Eles colocam amor naquilo que fazem e isso resulta muito próspero para a sua vida financeira. E estes nativos sentem esse encontro, não é? De que estão a prestar uma missão, de que de facto estão no seu propósito, que estão a criar as condições para se colocarem ao serviço e isso melhora. Então é a carta também das pessoas que trabalham muito bem em grupo, que ajudam os outros a crescer, que crescem também, são mediadores de conflitos, têm aquela tolerância, a democracia, o sentido do apoio, do distribuir também sorrisos dentro do ambiente de trabalho. Então, um ambiente muito harmonioso em tudo o que se liga à área financeira e profissional. Em termos de saúde, eu acho que estes nativos desta semana só têm mesmo é que batalhar ou continuar a equilibrarem-se emocionalmente, porque esse é o forte desta semana e também tudo o que é equilibrado emocionalmente despoleta para as outras áreas algo muito positivo. Então continuem a trabalhar na vossa maturidade emocional com terapias holísticas ou com coisas que vocês gostam muito de fazer, ou de facto com o contacto com a natureza ou com o mundo da água. Tudo isso é extremamente benéfico para continuarem nesse trabalho de equilíbrio emocional. Então, para os nativos de Escorpião, carta de tarô, Rei de Copas e a energia da tolerância. E agora vamos para Sagitário. Não tem um Rei de Copas, mas tem uma rainha, e uma rainha de Copas também é uma energia muito receptiva. Esta é aquela energia que de facto nos traz a empatia e a empatia também é uma energia muito positiva para nós e para os outros, não é? Porque sempre que nós somos empáticos com os outros temos uma melhor compreensão do mundo e das coisas. E é isso que vai acontecer a estes nativos esta semana, esse lado empático vai estar a acontecer, embora lhes traga alguma vulnerabilidade, porque não é tão equilibrado aqui como o nosso Rei de Copas, é um pouco mais instável ou vulnerável, digamos assim. Porquê? Porque estes nativos estão tão empáticos que isto corre bem quando a energia é positiva, quando a energia é menos positiva ou negativa, pode correr mal porque estes nativos também estão a sugar isso. Então é aqui que devem ter alguma atenção, é essa vulnerabilidade que vocês têm no contacto com os outros. Ao nível amoroso, é a bondade, é a compaixão, sobretudo. Vocês a terem muita compreensão pelo outro, a serem muito bondosos. Mas a bondade também tem um limite, não é? Vocês não podem ser ingênuos. É aqui que devem, então, lembrar-se disso. Vocês têm que cumprir ou não é, serem receptivos aos outros, mas também cumprir com as vossas próprias necessidades. Então, não se esqueçam de quando estão a cuidar dos outros, também têm que se cuidar, porque isso é muito importante para que as vossas relações sejam mais saudáveis. Então, dentro de uma relação, vocês melhoram a relação por esta atitude compreensiva, por esta atitude bondosa, mas devem ter sempre este ponto de alerta, não se esqueçam de vocês. Quem não está numa relação, eu diria que a doçura, a suavidade, a paciência vão ser as virtudes destes nativos que vão encantar os outros. Então é provável que vocês deem nas vistas por essa doçura, por essa suavidade e que algo possa acontecer para aqueles que estão solteiros. Em termos de trabalho, estes nativos têm aqui a cooperação como ponto forte,
a intuição também, portanto, muito intuitivos. Então ouçam mais a vossa intuição, porque a intuição alia a razão e a emoção e amplia isso para a intuição. A intuição é ver mais além, não é? Ver para além daquilo que nós vimos assim palpável, não é? Então ouçam mais a vossa voz interior. É uma carta que fala dessa ajuda mútua dentro do ambiente de trabalho, desse lado receptivo, de aceitação também das tarefas que têm, com gosto, com tranquilidade. As mulheres serão aqui também uma ponte, digamos assim, no trabalho ou nas tarefas que vocês executam. As mulheres, a energia feminina vai ser um forte apoio para os nativos de Sagitário esta semana. Têm tendência a ter esta semana de forma muito tranquila também, com esse lado de apoiar os outros, de serem apoiados. É uma carta que beneficia muito esse estado de bem-estar no mundo financeiro e no mundo profissional. Em termos de saúde, as emoções são um ponto sensível e, como eu disse no início, estes nativos têm alguma tendência a fazer o efeito esponja. Bom, e se for energias que trazem alegria, está tudo ok. Se forem energias mais densas, energias negativas, de pessoas que estão sempre a falar mal da vida, pessoas que se estão sempre a vitimizar, pessoas que estão sempre na tristeza, vocês podem de facto sentirem-se muito conectados com isso e isso não vos vai fazer bem. Então aprendam a fazer essa esfera energética à vossa volta para não se deixarem contagiar, ou afastem-se mesmo no caso de não conseguirem controlar isso. Tudo o que são terapias holísticas ou alternativas ajudam imenso. O mundo da água também, então hidroginástica, natação ou o passeio à beira-mar, à beira-rio, faz muito bem a estes nativos de Sagitário esta semana. Então, para eles, carta de tarô, Rainha de Copas e a energia da empatia. E terminamos com Capricórnio e a carta de tarô, o Mago, que traz para estes nativos a energia da novidade. Então, uma semana assim muito criativa também para estes nativos, uma semana que vos impulsiona a fazer algo de novo, a trazer um novo ciclo de vivências também para vós. Então, ao nível amoroso, quem está dentro de uma relação deve olhar a relação no sentido de perceber qual mudança deve trazer para a sua relação. Percebam se estão assim a vivenciar as coisas de uma forma muito supérflua e se agora não é o momento oportuno de vocês aprofundarem mais a vossa relação, de vocês perceberem se há chances de vocês tornarem essa relação mais sólida. Então observem isso, vejam, tragam para a vossa realidade o que é que faz sentido, porque pode ser que vocês tenham alguma tendência em manterem essa superficialidade numa relação e isso pode prejudicá-la, pode deixá-la, digamos assim, mais vulnerável à extinção. Então vejam se de facto não é o momento certo para vocês aprofundarem os laços, para vocês levarem as coisas mais a sério, para vocês se comprometerem mais com a vossa relação. Às vezes vocês vão ter tendência é muito blá 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 blá, mas nada acontece. Então percebam se de facto estão nesse ponto e se há necessidade de avançarem ou se vocês percebem que não há meios para a continuação, que se podem então virar-se para outro caminho. Quem não está numa relação, eu diria que há grandes chances esta semana de se namorarem ou de conhecerem alguém que vos vai entusiasmar muito, de vocês se darem também uma oportunidade no campo amoroso, de abrirem os caminhos nesse sentido, porque vocês também estão encantadores, estão com uma energia certa para atrair pessoas, para comunicar com as pessoas. Então o vosso lado sedutor também está destacado esta semana, então utilizem isso a vosso favor. Em termos de trabalho, aqui no trabalho há também a oportunidade de vivenciarem novos ciclos, então pode ser um novo projeto de trabalho,
um novo negócio, uma nova atividade, um novo trabalho, ou uma nova aprendizagem, vocês terem necessidade de irem aprender algo novo que melhore o vosso atual trabalho. Então toda essa movimentação precisa de acontecer esta semana. Esta é uma energia, esta é uma carta que fala muito da energia da força de vontade, e a força de vontade é aquela que movimenta tudo, é aquela que movimenta a nossa realização. Se nós tivermos força de vontade, nós dizemos aquela máxima do eu quero, eu posso, eu consigo, e conseguimos mesmo. Então é isto que vai acontecer esta semana. Então tragam esse mantra do eu quero, eu posso, eu consigo esta semana, porque aquilo que vocês quiserem, vocês vão conseguir. Vão ter alguma dificuldade em quê? Vocês têm muitas ideias, estão muito idiotas, não é? Mas têm alguma dificuldade em concretizar. Então pensam muito e depois no agir é que ficam aquém. Então como é que vocês fazem isso? Disciplinam. Então pensam, registam, planeiam e fazem acontecer, ok? Estabeleçam prioridades. Por onde é que eu vou começar? Ponto 1, ponto 2, ponto 3. É importante que vocês façam isso para que toda esta energia que vocês vão ter seja bem canalizada e funcione e que se coloque em ação. Em termos de saúde, aqui a parte respiratória é o ponto sensível, a zona do nariz, garganta e ouvidos também estão um pouco sujeitos às alergias que fazem sentido agora também nesta altura do ano da primavera, os pólenes, etc. Então estes nativos devem ter mais cautela nesse sentido para que não afetem tanto esta zona do corpo. Então para os nativos de Capricórnio, carta de tarô, o mago e a energia da força de vontade e das novidades a acontecerem. Então desejo uma ótima semana para todos. Para a semana, se Deus quiser, voltaremos com certeza. E até lá, um abraço carregadinho de boa energia.